Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia e seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos dar continuidade à lição da Escola Bíblica Dominical. A lição que nós estamos estudando atualmente é a lição de número 6, que tem como título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Na primeira parte, nós já falamos um pouquinho sobre, principalmente, a questão da oração, né? Orando por missões, falamos um pouco sobre isso. E hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre a segunda parte. E conforme for, a terceira também. Vamos ver. Então, diz assim, a lição ela está baseada em Efésios 6, 18 ao 20, a leitura bíblica em classe, que fala sobre orando em todo tempo, com toda oração e súplica. E Paulo também fala aqui que ele pede a oração da igreja em favor dele. A gente falou disso no primeiro vídeo, falando sobre que Paulo se importava, dava tanto valor a essa questão da oração, que ele pediu à igreja que orasse por ele. E fomos despertados, né, na primeira parte, que a igreja tem um papel, uma responsabilidade grande de orar pelos missionários que estão no campo missionário, seja ele aqui dentro do Brasil mesmo, né? O Brasil é um país gigante, um país muito grande, e como também fora do Brasil. A igreja tem essa responsabilidade de orar pelos missionários. E nessa parte agora, a segunda, nós vamos falar sobre a questão da contribuição para missões. Então, se você, por acaso, é novo por aqui e gosta de estudar as lições da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, que é o que nós fazemos aqui nesse canal, se inscreve no nosso canal. E no final do vídeo, se você gostar, deixa o seu gostei, faz um comentário, que é importante para que o YouTube mostre esse vídeo para o maior número de pessoas. Então vamos lá. A segunda parte fala o seguinte, contribuindo para missões. Tem aqui, se não me engano, 3 subtópicos que nós vamos falar rapidamente sobre cada um deles aqui. Diz assim, o primeiro subtópico, o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, está lá em Levítico 7, 28 ao 36 e Números 18, do 8 ao 21. Tem uma série de ordenanças, mas uma das principais, se não a principal, que o comentarista coloca aqui, é que os sacerdotes e os levitas, aqueles que serviam no templo, eles precisavam ser sustentados por conta dessas ofertas. Diz assim, assim também ordenou Paulo disse, né? Também ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Está lá em 1 Coríntios 9, 14. É simples isso, né? Tá bem claro aqui, a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui. E também tem uma outra questão, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. E também diz assim, os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo Paulo, no caso, está lá em Filipenses 4,16. Então, o comentarista aborda aqui, nesse subtópico, a questão, primeiro, de uma ordenança, desde o Antigo Testamento, que foi repetida, confirmada por Paulo, sobre a questão dos obreiros, dos homens que servem, né, na casa do Senhor, que se dedicam ao ministério, na obra de Deus, que eles devam ser sustentados ou devam ser, a gente pode colocar assim também, devam ter uma ajuda de custo também. Por que não poderíamos dizer isso, né? Eles precisam de uma ajuda. Isso aí eu acho que é claro, né? Porque no nosso meio cristão evangélico, nós temos pastores que não trabalham, né, num trabalho secular, e eles só servem a igreja. Tá, beleza. E aí esses camaradas, eles recebem da parte da igreja um soldo, um pagamento, um salário, né? E já existem outros pastores que são a grande maioria, ou presbíteros, obreiros que são dirigentes de igreja, e que eles trabalham, têm o seu trabalho secular, mas esses não recebem soldo nenhum da igreja. Tem isso. E aí eu pergunto para você vai colocar aqui nos comentários, você vai dizer o que você acha. Você acha isso certo?
Você acha que somente os pastores ou dirigentes, né, líderes de igreja, que trabalham, que se dedicam 100% à igreja, devem ter um soldo, ou os outros que também são obreiros, que têm responsabilidade de direção de igrejas, se eles também deveriam receber, não digo nem um soldo, mas pelo menos uma ajuda de custo. Se a igreja, obviamente, puder pagar, né, irmão? Porque também não tem essa questão de você... a Bíblia está trazendo essa orientação. Agora, se a igreja não tem como pagar esse soldo a esse pastor, a esse dirigente, para ele ser primordialmente, como diria, funcionário dedicado à igreja, se a igreja não tem como pagar, obviamente que não tem como, porque a igreja ela é abastecida, sustentada, vamos dizer assim, através das ofertas que são trazidas dos irmãos. Então, da mesma forma que nós devemos ter o capricho em saber usar muito bem as ofertas, as contribuições que a igreja recebe, nós também temos que ter consciência de que se um líder lá, ele trabalha, mas ele não tem condições, a igreja não tem condições de pagá-lo, obviamente a igreja não vai fazer loucura por causa disso. Ele vai entender. E qual a solução? Ele tem que arrumar um trabalho para ele. Agora eu fico pensando, irmãos, numa coisa aqui. Algumas igrejas, tá? Elas sustentam esses obreiros, mas existem igrejas que fazem esse sustento, mas esse obreiro, ele participa de culto de manhã, de tarde e de noite. E ele ainda constantemente tem que fazer visitas, tem que ir atrás das pessoas da igreja, tem que cuidar, tem que receber as pessoas na igreja. Existem igrejas que ficam com a porta aberta o dia todo, e aí tem sempre um obreiro ali. Nesse aspecto, eu concordo que aquele obreiro ali, ele deva ser. Por que eu concordo? Porque a Bíblia, Paulo orientou isso. Olha, esse cidadão que se dedica integralmente à missão ou ao trabalho no reino, é necessário que ele tenha um custeio, que a igreja supra a necessidade dele nessa situação. É necessário, ponto. A gente não tem que discutir a respeito disso. Pelo menos eu acho assim. Agora, um camarada que não se dedica 24 horas, ou sei lá, 9 horas, não vou nem falar 24 horas, né? Porque ninguém trabalha no trabalho secular 24 horas. Ou, melhor, quando trabalha é uma escala. Trabalha 24, fica não sei quantas horas em casa. Tudo bem. Mas se o pastor trabalha 9 horas por dia em favor da igreja, tudo bem dele receber lá o seu soldo. Agora, existem pastores que só chegam na igreja à noite, irmãos. Essa é a realidade. Se você conhece alguém assim, por favor, não coloque aqui nos comentários. Não coloque, deixa assim mesmo. Fique com esse conhecimento para você. Mas é só para a gente trocar uma ideia a respeito disso, porque os missionários não tem nada a ver com isso. Eles precisam da contribuição da igreja. Então eu oriento a você o seguinte: se você está meio assim, meio barro, meio tijolo em relação a fazer uma contribuição específica na igreja que você congrega para a obra de missões, você também pode fazer uma contribuição para uma agência missionária, que você primeiro vai procurar saber de onde se é uma agência missionária coerente, correta, se é bem estabelecida, estruturada, se faz um trabalho bem legal, dinâmico, e eles comprovam o que eles estão fazendo, porque também tem muita picaretagem, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado. Mas a contribuição, os missionários, os obreiros, eles precisam. Agora, para a gente sair desse tópico aqui, eu preciso dizer o seguinte: existem um monte aí que são, cantores, pregadores, grandes evangelistas, e que eles cobram, irmãos, ou para cantar ou para pregar. Eu, particularmente, eu não concordo com isso. Até porque eles cobram um absurdo, sabe? Então, por isso que eu não concordo. Não é nem que eles não mereçam uma oferta da igreja. Eu até acho que mereçam, mas assim, o que eles cobram antecipadamente é um absurdo. Então, eu realmente não concordo, mas não vou entrar nesse aspecto aqui. Se você quiser colocar alguma coisa aí nos comentários, pode colocar. Mas, nesse aspecto aí, vamos para outra parte, então, a respeito da contribuição. O segundo subtópico aqui, o comentarista colocou o seguinte, ó, ele colocou assim, ó:
contribuir para a missão é juntar tesouro no céu. E ele se utilizou aqui daquela passagem que fala lá em Mateus 6:20, mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde ladrões não minam nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano: o tesouro no céu, Deus, ou o tesouro na terra. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia a obra missionária está ajuntando tesouro no céu. Ele fez uma metáfora aqui, né? Ele quis chamar a atenção, e é importante que a gente entenda isso também, né? Cada um, a Bíblia também especifica o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Cada um. Se é uma contribuição na igreja ou se é uma contribuição específica para missões, cada um deve contribuir segundo o desejo do seu coração. Então, eu particularmente não concordo quando vem muita estipulação de valores e tal, essa coisa toda. Eu particularmente não concordo. Eu acho que algumas pessoas que estão de fora, elas não soam muito bem, tá? Quando acontece isso. Acho que a oferta tem que ser voluntária, o desejo de contribuir tem que ser voluntário, mas você precisa pedir a Deus, tá? Que incentive, que mova você no seu coração para que você dê a sua doação para o ministério missionário. Então o comentarista ele fez uma metáfora aqui, mas para chamar a atenção que se você está contribuindo na obra, você está juntando tesouro lá no céu. De outras formas também nós podemos estar juntando tesouro lá no céu, né? Então, sendo honesto, cumprindo as nossas obrigações, as nossas responsabilidades, nós também estaremos. Então tem outras partes que a gente não vai entrar aqui, mas ele colocou aqui, ó, contribuir para missões é a mesma coisa que juntar tesouro no céu, porque é realmente prazeroso quando você contribui para um projeto de missões e que você vê que aquele projeto realmente está indo à frente, as pessoas estão sendo alcançadas, vidas estão sendo salvas, você está contribuindo dessa maneira e é claro que é muito interessante para nós, né? Então, diz assim, ó, o final: por isso somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Aqui ele deu mais um exemplo a respeito de como Paulo ele recebeu donativos, doações, sejam em alimentos, sejam em materiais mesmo, como também em ajuda financeira para o sustento de Paulo, tá? Apesar de que Paulo, nós sabemos que, apesar de ter sido um dos maiores missionários da história da igreja, ele também exercia uma função prática dele de trabalho. A Bíblia diz que ele era um fazedor de tendas. Então a gente também acredita que ele, apesar de se dedicar à missão, ele também fazia tendas, ele também trabalhava para também de alguma maneira conseguir algum sustento ali daquele seu trabalho braçal. Vamos para o terceiro subtópico aqui. Eu acho que até aqui tá tranquilo, né? Estamos entendendo. Contribuir para missões é um privilégio. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim, podemos cooperar na propagação do evangelho até os confins do mundo. Filipenses 4, 14 ao 20. Então, ele fecha aqui chamando a nossa atenção, e a gente precisa colocar isso, né, para todos os alunos, para quem quer aprender a respeito de por que contribuir para missões, né? Nós contribuímos para missões, o porquê é esse. Porque com a nossa contribuição, ela sendo bem gerida, né, bem gerenciada, essa contribuição ela vai ser efetiva para que as pessoas que estão lá no campo missionário recebam mantimentos, recebam remédios, recebam auxílio, recebam até mesmo auxílio para moradia, elas tenham segurança, sabe? Então, por isso da contribuição missionária. Agora, mais uma vez eu vou dizer aqui, eu já falei numa outra lição e eu vou falar agora aqui, que a gente também precisa se preocupar com a questão. Existem igrejas que elas estão muito preocupadas com a questão da missão, e isso, missões transculturais, essa coisa toda, mas ela não faz o básico, que é evangelizar
na sua localidade, na sua comunidade, na sua região, no seu bairro. Então a gente também precisa pensar nisso, né? Sobre a prioridade da igreja é a evangelização? É. Então a gente precisa começar a canalizar também a parte financeira da igreja para essa finalidade, para essa prioridade, que no caso é a evangelização. A gente precisa se atentar para isso. Então, eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Foi um vídeo bem prático e rápido para a gente entender essa questão da importância de se contribuir para missões. E, obviamente, nós temos alguns cuidados que a gente precisa ter, né? Você saber para quem você está doando, e é importante que essa instituição ela também mostre como está sendo aplicado esses recursos. Irmãos, tem gente que não se preocupa com isso, né? Que já é a cultura brasileira, tem gente que aqui, infelizmente, acha assim, não, a coisa está indo, deixa para lá, não quero nem saber, porque não está atingindo aquela pessoa, não está em nenhuma maneira, entendeu? Então, às vezes, as pessoas estão fazendo alguma coisa errada, como aquele cidadão ali ele não está sendo atingido, aí ele não se preocupa, ele não quer saber o porquê, como está sendo e tal, ele nem se interessa, né? Eu estou contribuindo lá, mas ele nem se importa. Isso é um perigo, irmãos, porque muitas das vezes a gente pode estar alimentando algo que não está surtindo o efeito que nós imaginávamos que estaria, entendeu? Então, por isso é importante a gente se atentar, e é importante que todas essas instituições, sejam elas missionárias ou propriamente igrejas, elas prestem conta, elas deixem claro para os seus membros, né, para os seus colaboradores, elas deixem claro para que e por que e como está sendo gerenciado todos esses recursos. É importante para quem está dentro da igreja e também para quem está do lado de fora. Para quê? Para que não tenham como incriminar a igreja ou a sua liderança em relação a algum tipo de má administração, né? De má utilização do recurso. Então, por isso que é importante nesse tópico aqui a gente falar dessa maneira. Que Deus te abençoe abundantemente. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas. E lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.